como jovens, nós temos uma cultura dentro da Igreja de Jesus Cristo, que é quando você completa as mulheres 19 anos e os homens 18 anos, todo mundo tem aquela expectativa de que você vai servir uma missão. Vai ser missionário, vai pregar o evangelho, vai ter aquela expectativa de abrir o seu chamado missionário para saber onde você vai servir e tal. E muitos dos jovens sonham com isso, né? Mas tem muitos jovens que talvez não tenham esse desejo tão forte no coração. Ou talvez chegue no momento de tomar a decisão, fique em dúvida. Principalmente as moças, porque para os rapazes é um mandamento. Os rapazes praticamente já sabem que eles vão para a missão. Sim. Mas as moças, elas têm essa oportunidade de tomar essa decisão. Né, é um convite, eu posso servir uma missão, mas eu posso não servir também, e tá tudo bem. Então, seus pais tinham essa expectativa sobre você, sua família? Na verdade, não. Minha família, não. Eu acho que durante a minha adolescência ali, nunca foi algo que eu realmente cogitei fazer. Até porque na época, o tempo de... Quando eu era mais nova, assim, mais jovenzinha mesmo, a idade para as moças de irem para a missão era 21 anos. E foi até em 2012, se eu não me engano, que o profeta Monson anunciou que teria uma redução na idade para as moças e para os rapazes, né? Os rapazes seria a partir de 18 anos e as moças a partir de 19 anos. E, assim, da minha família ninguém colocou expectativa, eu acho que você deveria servir missão e tudo mais. Não, mas nessa época que teve o anúncio, né, teve um boom, assim, de mulheres, de moças, mandando o seu chamado missionário, né? Eu acho que, assim, comparando com os homens, era quase metade dos chamados enviados eram de mulheres. Ficaram muito animadas. Ficaram muito animadas, de fato. E eu acho que houve meio que uma pressão mais social mesmo, assim, das pessoas da igreja, das próprias moças, até dos próprios rapazes. Eu ouvi muito de alguns rapazes, isso nos anos seguintes, né? De alguns rapazes, tipo, eu só quero casar se for com uma missionária retornada. E tipo, ok, você tem o direito de escolher com quem você vai se relacionar, mas, assim, não é um mandamento para nós. Eu acho que isso não diminui o nosso caráter, o nosso valor perante ninguém. E então nessa época, até nesse acampamento, né, eu tava tipo, nossa, uma pessoa se batizou, eu posso fazer isso na vida de alguém e tal. E aí teve acho que algum dos consultores lá, tipo, perguntou, quem quer servir uma missão? E eu vi todas as minhas amigas levantando, eu quero servir missão, quero servir missão. E eu falei, acho que eu vou servir missão também. Mas eu acho que... influência. Mas, sim, exatamente. Eu acho que foi muito mais por um sentimento do próprio ambiente ali, das pessoas ao meu redor dizendo que iam, que era uma coisa muito legal e tal. E é muito legal. E... Então, por muito tempo eu fiquei falando, eu vou pra missão, vou pra missão. E eu lembro que até minha irmã às vezes comentava, mas eu acho que não tem nada a ver com você. Ela já sabia. E minha mãe até também ficou um pouco assim, nossa... Porque eu sou a caçula, né? Então ela ficou tipo, eu vou ter que... Acho que ela não contava com isso, visto que ela teve 2 filhas, né? Eu acho que se ela tivesse tido um filho homem, ela ia estar um pouco mais preparada. Mas por muitos anos eu fiquei com essa expectativa, eu vou servir missão e tal. Mas quando o tempo foi passando, eu fui pensando, acho que não, acho que eu não queria mesmo, acho que eu não tinha o desejo genuíno de eu quero ser uma missionária. Eu tenho um desejo de realmente ajudar as pessoas e de compartilhar o evangelho da minha maneira, mas não de ser uma missionária de tempo integral. Mas as coisas meio que foram se encaminhando pro lado contrário, né? Eu, assim, no final da minha adolescência, né, e começo da minha vida adulta, que seria mais ou menos ali o período que eu mandaria o meu chamado, tiveram alguns, diria, empecilhos, né? Pra servir uma missão? Tá. Eu achei que assim que eu terminasse o 3º ano, eu ia entrar numa universidade. Porque eu tinha muita expectativa de, tipo, se eu fosse pra missão, eu queria já ir com a universidade aqui no Brasil, já meio que trancada, pra eu voltar e ter alguma coisa segura, sabe? Tinha muito medo de ir e voltar meio, não sei o que é que eu quero da vida. Então eu pensei que isso fosse acontecer.
Só que quando eu cheguei no terceiro ano, na verdade é uma história bem engraçada, porque na época você podia fazer... Durante o seu segundo ano do ensino médio, você poderia fazer o Enem e você poderia entrar, contanto que você conseguisse o seu certificado de conclusão do ensino médio. Sim. E eu fiz durante o meu segundo ano, no final do meu segundo ano do ensino médio, e eu passei em farmácia na Universidade Federal do Ceará, que era o que eu queria, e eu fiquei super animada. E aí eu entrei em contato com a escola e falei e tudo mais, e eles falaram, olha, você vai ter que fazer uma prova para você, uma prova de nivelamento para que a escola possa emitir o certificado, né? E aí eu fiz a prova e eu não passei. Nossa, eu fiquei muito frustrada. Nossa, mas eu vou perder tanto tempo da minha vida, eu poderia estar na universidade já e tudo mais. Beleza, fui fazer o terceiro ano do ensino médio. Eu acho que eu carreguei tanto aquele sentimento de frustração que eu não me dediquei tanto às coisas. Eu fiquei muito chateada com a escola, eu colocava a culpa na escola, a escola não estava bem preparada e tudo mais. Então, quando eu fiz o Enem de novo no final do terceiro ano, eu acabei não passando, não entrando. E aí eu fiquei mais frustrada, né? Mas tudo bem. Aí eu fiz um cursinho. E aí, realmente, eu me dediquei, né? E eu fiz, no final do cursinho, eu fiz o Enem de novo e eu entrei pro que eu queria. E foi até um período um pouco, assim... Não diria complicado entre eu e a minha família, mas os meus pais queriam que eu cursasse administração, porque a gente tem um negócio de família, né? Então, eles queriam que eu fizesse essa graduação para que eu pudesse meio que assumir no futuro. Mas eu nunca senti desejo de fazer administração, apesar de que eu sei que eu tenho até uma certa facilidade, assim, para gerir algumas coisas. Eu sempre gostei mais dessa área de biológicas, de química. Então, eu busquei realmente fazer a área de farmácia, mas eu sempre deixei aquele lado ali da administração meio que... No segundo plano. No segundo plano ali. Tá dormente aqui, mas uma hora eu vou usar. Então, eu fiz, né? Entrei na universidade e aí fui indo. E aí, logo no ano seguinte que eu comecei a universidade, eu já entrei na iniciação científica, que é um programa que é bem comum para quem quer, né, entrar nessa área mesmo acadêmica. E eu também entrei no movimento Empresa Júnior, que aí foi onde realmente eu adquiri algumas habilidades de administração que os meus pais queriam, né? E é um movimento muito legal, assim, não sei se todo mundo conhece, mas eu acho que quem está na graduação procure saber se tem na sua universidade, se não, você pode ser um fundador de uma empresa júnior. E é um movimento bem legal que realmente visa capacitar e dar educação para aquelas pessoas que estão buscando, né? Uma pergunta, você fez a universidade em Fortaleza mesmo? Sim. Ah, tá bom. Qual universidade foi? Foi na Universidade Federal do Ceará. Ah, que legal. Sim. E, enfim, aí eu fui me envolvendo muito nessas questões acadêmicas e tudo mais, e era, assim, eu me dedicava àquilo por muito tempo, sabe? Era o dia todo, era uma graduação integral, então eu passava o dia todo na universidade, tinha que lidar com as outras coisas. E sem contar, assim, que tem seus chamados na igreja, então eu tava tão envolvida aquilo que o tempo foi passando e eu, tipo, eu acho que realmente o tempo que eu tinha pra servir missão passou. Claro que, se você é uma jovem que tem o desejo de ir pra missão, esses empecilhos, joga tudo pro alto e vai. Uhum. Tipo, se realmente você tem o desejo, mas como eu realmente não sentia no meu coração que eu tinha que ir, então aquilo pra mim, tipo, não, realmente esse é o caminho que eu tenho que seguir, sabe? Acho que é isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu a minha pergunta muito bem, obrigada. Foi interessante saber como foi esse seu processo de, tipo, nossa, tá, eu queria servir uma missão, mas porque todo mundo estava indo, até você entender que você não tinha o desejo de servir uma missão, ainda que tivesse o desejo de viver o evangelho, né? Sim. E tem muitas moças que se veem nessa situação e se sentem muito culpadas ou são muito julgadas por outros membros porque não serviram uma missão, ou até pelos rapazes mesmo, você não serviu uma missão, então você não é uma mulher, né, digna para que eu possa sair com você. E isso, na verdade, não tem muito a ver, né? As pessoas que querem servir missão, elas querem servir missão porque querem compartilhar o evangelho e dedicar aquele tempo da vida delas.
Mas isso não significa que só os anos de missão são válidos. A gente precisa continuar compartilhando o Evangelho toda a nossa vida. É só um período ali que a gente representa Jesus Cristo. Um período muito especial, mas ele não é necessário para todas as pessoas. Porque não são todas as pessoas que vão alcançar o progresso que precisam nessa terra servindo uma missão, né? Sim. Eu acho pode começar. Ai, desculpa. Não, tudo bem. E tem uma coisa também que eu sempre falo, pra talvez alguém que me pergunte, mas por que e tal? Eu falo, gente, eu tenho um testemunho muito forte de que se eu tivesse ido, de forma alguma seria um desperdício de tempo. Eu acho que ninguém perde tempo em servir ao Senhor durante 1 ano e meio, 2 anos, que seja. Eu acho que é um período muito importante e te dá um repertório de experiências muito grande para que você possa até mesmo viver mesmo depois da missão. Seja para a sua carreira, para a sua vida familiar, para a vida que você vai construir depois. Isso vai agregar, assim, de inúmeras formas. Mas como você mesmo falou, não é só dessa forma que você consegue adquirir experiências, né? Exatamente. E isso não é pra desencorajar você que quer servir missão, não, tá? É realmente pra acalmar o coração das meninas, principalmente, que não sentem o desejo de servir, porque sentem que precisam fazer outras coisas no momento. Sim. E como que foi pra você, então, esse processo foi tranquilo pra você decidir que você não iria pra missão e iria pra universidade? Eu acho que sim, eu acho que foi, assim, eu acho que ele foi se arrastando ao longo dos anos e eu fui meio que tomando essa decisão aos poucos. E pensando hoje, né, eu acho que durante aquele período, eu não entendia muito bem o porquê de várias coisas. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu sempre tive o sentimento de que, ok, você tá fazendo isso da forma certa. Tipo, você tá no lugar certo. E pensando hoje, né, eu conheci meu esposo aqui em São Paulo. E hoje eu penso que quais escolhas teriam feito com que eu não viesse para São Paulo, eu não conhecesse o Felipe. Então, eu sou muito orgulhosa de todas as escolhas que eu fiz, porque todas elas me levaram a conhecer o meu esposo e ter a vida que eu tenho hoje, que eu sou muito grata, eu sou muito feliz. Então, eu acho que também tem muitas moças que talvez pensem, eu tenho um namorado, um noivo, e eu acho que eu tô com um sentimento de ir pra missão. De novo, eu falo, veja se realmente você tem o desejo de ir pra missão, um desejo genuíno, ou se é realmente uma influência de alguma outra pessoa. Tipo, alguém tá te falando, seja um líder, um amigo, alguma coisa. Porque por mais que às vezes você acha que é o amor da sua vida, mas às vezes o timing não é certo. Tipo, você escolheu ir pra missão e aí você acabou vendo que não era realmente aquilo que você queria. E aí talvez o seu namorado conheceu outra moça. Várias coisas podem acontecer, é muito tempo, né? Mas eu acho que o timing é muito importante, sabe? Eu acho que você tem que ver, nossa, o que naquele momento vai ser mais importante pra mim? É realmente construir uma família e me selar aquela pessoa, ou é servir uma missão? Não tem uma escolha certa ou errada, mas realmente você tem que ponderar e tem que pedir a ajuda do Senhor. E eu acho que esse foi o meu caso, sabe? Não no sentido de ter um casamento, na época eu não tinha nenhum namorado, mas em relação aos estudos, né? Eu tinha que fazer essa escolha, mas eu sempre senti no meu coração, quando eu orava, quando eu ia ao templo, de que eu estava fazendo uma escolha correta. É muito importante nesse processo ter uma conexão direta com o Senhor, né? E ter esse processo de revelação. Porque é muito... Esqueci o termo que eu queria usar, peraí. É muito tênue a linha, né? Que divide o fato de você tomar aquela decisão por você, pelo seu desejo pessoal, e do Senhor. Às vezes é muito, muito fino, né, mesmo, essa linha entre você conseguir discernir essas duas coisas. Mas é importante sempre buscar a revelação e buscar saber o que o Senhor espera de você. E isso que você comentou de tipo, nossa, eu me sinto bem fazendo o que eu faço, é uma confirmação de que tá certo, sabe? Agora, se você se sente incomodado ainda, ou você sente um pouquinho de angústia por estar fazendo aquilo, talvez aquela não tenha sido realmente a decisão exata naquele momento da sua vida.
Então vai muito de você com o Senhor. Então, aprender a ter esse processo de revelação é muito importante antes de tomar decisões. Né? Sim, o profeta tem falado, né? Ele falou na conferência, algumas conferências atrás, que hoje sem revelação nós não sobreviveremos, e realmente é isso. E é uma decisão muito pessoal. Assim, não deixem que ninguém tome essa decisão por vocês. Vocês que têm que decidir entre vocês e o Senhor.